Faz tempo que eu não apareço, mas eu quis fazer esse pequeno insight, né? Nessa manhã de segunda-feira. Eu estou aqui nesse lugar, eu quero colocar aqui essa estátua atrás de mim. E aqui uma questão do bicentenário da Princesa Dona Francisca. E eu tô aqui, ó, naquele lugarzinho que eu sempre gravo conteúdo quando eu tenho tempo. E hoje eu vim resolver uma questão aqui e eu quero trazer algumas observações que aconteceu durante a minha semana e eu quero trazer isso. Ah, Dani! Oi! E eu quero trazer uma coisa que eu justamente conversando, né, com os meus queridos, né, que eu chamo de nossa família, nossa segunda família, porque o lugar onde nós estamos se torna também nossa família, porque é o lugar que nós escolhemos trabalhar, o lugar onde nós escolhemos as amizades que nós escolhemos, tudo se torna extensão daquilo que a gente veio trazer na humanidade. E eu ontem numa conversa, a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão da energia feminina, aquela parte que está em homens e mulheres que a gente se nega, né? E aí a gente vai falar, oi, a gente vai falar aqui da questão de aquelas fidelidades, aquelas lealdades psíquicas que a gente às vezes é inconsciente, que a gente tem com os nossos pais, com os nossos ancestrais. Às vezes não é nem dos pais, você sente coisas aqui, sentimentos, vamos dizer, de culpa, vergonha, dor, sofrimento, tristeza, que nem são seus. Por causa dessa forma biológica, muitas das vezes nem é nosso, nem é dos nossos pais, às vezes vem de coisas mais antigas. Mas a gente vai falando, esse sentimento não é legal, eu vou excluindo. Vai excluindo, vai excluindo. Só que você não exclui, na verdade, você vai jogando num quarto escuro do seu próprio universo. E é essa consciência que eu quero trazer agora. Por isso que eu coloquei aqui uma estátua de uma mulher, né? E ali, né, a questão do feminino, que está em homens e mulheres. E quando a gente olha para essas questões, que é sentir, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande. Então, os queridos que trabalham comigo ali são predominantemente homens, né? Agora entrou uma outra mulher para trabalhar junto. Mas o que a gente consegue perceber? A dificuldade em homens e mulheres de encarar o feminino, o seu feminino. Que veja, lembra que eu falo que desde célula nós temos a energia da mãe e a energia do pai? E principalmente no Brasil, por conta da nossa história, a gente tem uma dificuldade de se relacionar com os nossos sentimentos. E aí essa questão de eu falar de sentimentos que a gente não olha em nós, que às vezes nem é nosso, é ancestral, às vezes, sei lá, do seu tataravô, sei lá eu de quem é, por falta de você olhar para aquilo, você se identifica e você acha que é seu. E aí você vai levando uma vida de lealdade, se arrastando pela existência. Você não está existindo, você está se arrastando por questões de sentimentos que você não comparou para olhar. E aí você precisa da tua energia feminina para isso. Porque você só pode sentir com a energia feminina e racionalizar com a energia masculina. Se eu estou fragmentado em mim, eu estando num corpo feminino ou estando num corpo masculino, quando eu não quero olhar para os meus sentimentos, você não consegue racionalizar esses sentimentos. Vê como é importante as duas energias? E eu estou falando de corpos sutis porque eu sou terapeuta multidimensional e sou escritora. A minha intenção é fazer você ampliar a tua visão. Então veja, se eu estou no meu corpo de mulher, e como eu disse, eu estava fragmentada na minha energia, rejeitando a energia feminina porque eu achava que a energia feminina era fraca. E no meu grupo ali, um querido, ele colocou um conteúdo xamânico, indígena, sobre a matriarca. E eu vou falar de novo aqui, ó, vou deixar a estátua aqui de novo, ó. Matriarca, desde do cosmos, sempre houve duas energias, duas essências em uma coisa só. O teu corpo não é a prova disso? Tudo que é em cima é embaixo. O teu corpo é prova disso. Não tem como você usar só a célula da mãe e fazer um filho. Não tem como só usar a célula do pai e ter um filho. Não dá, tem que ser a união das duas coisas. Então, a matriarca cósmica foi excluída, foi apagada, foi escondida. Muita coisa. A partir desse ano, tem muitas novidades por aí. Coisas que estavam ocultas vão ser vistas, vão ser mostradas. Não vai mais ter como esconder. Não vai ter como mais esconder, mas não vai mais necessitar esconder. Porque as energias
vibracionais do nosso planeta está se elevando. E aí aquilo que não era aceito pelo inconsciente coletivo da humanidade, agora é permitido. O nosso inconsciente está elevando vibrações, nós estamos numa transição planetária. E aí aquilo que não é, que foi escondido, né, que está em nós, e nós escondemos de nós mesmos muitas das vezes, agora pode ser visto, pode ser olhado e pode ser desfrutado, porque a energia feminina é esse sentir. E aí eu sinto tudo, não excluo nada, e com a energia masculina eu racionalizo. E aí é nesse equilíbrio, nessa dança interna que a plenitude, que o amor verdadeiro se manifesta. E é esse insight que eu queria deixar aqui, porque já faz algum tempinho que eu não gravo aqui e eu queria deixar esse conteúdo que vai virar mais um conteúdo literário, né? E essa é a minha intenção de deixar isso aqui. Eu quero dizer uma frase que eu criei no insight de hoje para os meus filhos, porque como todos sabem, meu conteúdo é sobre construção de autenticidade. E aí, numa conversa com um querido também, o Paulo, o Dani sabe disso, ele me falou assim: Patrícia, e eu trago sempre essa compreensão para uma construção de autenticidade, de nós entendermos esse 50%, 50%. E daí ele chegou e pegou na minha mão e falou assim: Paty, você não é 50% teu pai, você não é 50% tua mãe, você é 100% Patrícia. E é isso que eu quero deixar para os meus filhos, que as tristezas que eles podem ver em mim são minhas, do meu próprio abandono, porque eu sou a geração que decidiu construir a autenticidade. E é isso que está me fazendo ter essa voz. Eu decidi construir a autenticidade, então eu honro os ancestrais. Meus avós não escolheram nem com quem casar. Meus pais revolucionaram para escolher com quem casar. E eu hoje decido construir a autenticidade, para que ali no futuro os meus filhos possam ter mais leveza. Esse é o intuito. Então toda a tristeza que existe em mim, veja, depois que eu já fiz todo o processo de transmutar aquilo que não é meu, e que eu sinto. Por isso que a importância da energia feminina. Tudo que eu transmutei de lá atrás em aprendizado, eu honro os meus ancestrais. Eu sinto aquilo que é meu, aquilo que é dos ancestrais e aquilo que eu posso deixar mais leve para os meus filhos. Vê a potência da energia feminina? Vê a importância da matriarca cósmica? Vê a importância da mulher? O sagrado que ela é? Quando ela entende isso, ela se torna inteira em si mesma. E ela usa a energia feminina, a energia masculina em si mesma e fica 100% autêntica. E isso é para o corpo de homem ou de mulher, porque os dois corpos, seja homem ou de mulher, têm essas energias. Um homem maduro, um homem potente, ele respeita todas as energias que está nele, tanto na energia masculina como na energia feminina, e cuida da criança interna. É isso que define um homem ou uma mulher de maturidade. Ele usa tudo que tem. O ser, o indivíduo. E é isso que transforma a nossa vida. Então, com isso, eu quero encerrar esse insight, dizendo para os meus filhos, né, eu fiz um insight e coloquei no LinkedIn, nas minhas redes no LinkedIn, eu coloquei assim, que toda tristeza que eles possam ver em mim, eu sou capaz de sustentá-las. Porque as tristezas que existem em mim, porque eu já transmutei, né, o passado, é do meu próprio abandono. Então, eu cuido. Quando eu olho para as minhas tristezas e eu percebo que foi os meus próprios abandonos que causam essas tristezas, eu estou presente comigo. Energia masculina, energia feminina, 100% Patrícia, cuidando da criança interna que sou eu. E aí eu cresço e eu posso cuidar dos meus filhos com autenticidade, com a união da matriarca, do patriarca, cuidando da minha criança interna, e o meu universo se torna plenitude. E é isso que é a minha intenção nesse insight de hoje. Foi muito bom estar aqui, saudade de algumas pessoas que apareceram aqui, beijos para todos, não vai dar tempo de falar com todos, mas eu vou dar um tchauzinho aqui e beijos, bora viver, tem coisas lindas, esse ano, daqui para frente, essas consciências mais elevadas estão vindo, vamos aproveitar, elevação de consciência, transição planetária, é isso aí, beijos, bom dia.